Amém, graças a Deus. Estamos preparadinhos aí para nós estudar um pouquinho? Eita, então vai aí, pega a sua Bíblia, já abra lá em Gênesis 49. Nós vamos ler do capítulo 49, do versículo 5 ao 7. Aí, se os irmãos quiserem já anotar, até mesmo para depois, ao decorrer da semana, os irmãos estão fazendo estudo a respeito do assunto, porque é bom, irmãos, os irmãos terem assim um caderninho do lado, e porque quando a gente começa a falar, né, quando a gente lê e aí a gente vai estudar, os assuntos, né, vão surgindo, né, dentro daquele contexto que a gente vai aprendendo com aquilo dali, os assuntos. Então, o que vocês fazem? Uma dica, já vai marcando, olha, ela entrou num assunto disso aqui, marca e já marca a referência, tá bom? Do ladinho, conforme eu for dando aqui. Veja bem, então nós vamos estudar Gênesis 49, vamos ler, né, do versículo 5 ao 7. Depois, para a gente entender essa atitude, o porquê que Jacó que isso aqui não é uma bênção, nós vamos entender isso aqui, que isso aqui não é a bênção. Jacó foi abençoar os seus filhos, como a gente imagina. Não, isso aqui, Jacó, ele foi falar do futuro dos seus filhos, respondendo o que eles fizeram no passado, né? Então, aí, para a gente entender isso aqui, esse assunto aqui, nós vamos também ler Gênesis 34, alguns versículos aqui, que não é o 34 inteiro, mas vamos ler alguns versículos aqui. Vamos chegar num assunto aqui que nós vamos entrar em 1 Reis 18, a partir do versículo 19, e vamos concluir em Marcos capítulo 15, do versículo 1 em diante, alguns versículos aqui, do Marcos 15, só para a gente entender, para a gente saber os endereços certinho. Daí os irmãos marquem esses endereços aí, conforme eu for falando aqui, os irmãos marcam o assunto. Puxa, ela tratou desse assunto nesse endereço aqui, né? Eu quero ver se dá tempo de eu falar um pouquinho desse sacrifício de Elias aqui, que é muito importante para a gente entender algo importante também. Vamos lá. Então, em Gênesis 49, todo mundo pegou aí, né? Sua Bíblia, tá lá. Gênesis 49, versículo 5, vamos ler até o 7, que diz assim: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Né? Então, esse aqui é o texto áureo. Em cima desse texto que daí agora nós vamos nos locomover aqui no nosso estudo. Então, aqui, como eu falei, se a gente for pegar a epígrafe, no meu exemplar que eu tenho aqui, diz assim: Israel abençoa seus 12 filhos, né? Então, só que quando eu vou olhar aqui, eu vou ver essa suposta bênção que fala aqui, eu vejo que não é uma bênção. A bênção, ele liberou, eu não lembro aqui, um pouquinho mais atrás, foi para quando ele pegou os filhos de José e colocou, né, no seu colo, na sua coxa ali, e ele abençoou, né, os filhos de José, onde ele cruzou as mãos, né, o Efraim e o Manassés. Ali aconteceu aquela bênção tão esperada, que um pai, né, ele abençoava o seu primogênito. A bênção sempre iria para o primogênito, e ali ele cruzou as mãos. Ali foi aquela bênção. Aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui agora o Jacó, ele reúne os seus filhos e ele vai falar a respeito do futuro dos seus filhos
pelo comportamento do que os filhos fizeram no passado, né? Então aqui daí ele vai falar, né, do Zebulon, do Naftali, ele vai falar de Judá, né? Um dia nós vamos estudar um pouquinho a respeito do Judá, né? Do comportamento dele, se tudo der certo, um dia nós estudaremos a respeito dele. Mas aqui, hoje, o que nós vamos entender, queremos estudar aqui um pouquinho, é a respeito de Simeão e Levi, né? Veja que o Jacó, aqui, ele está, né, falando que ele estava reprovando, né, a atitude do seu filho que ia respingar lá na frente, né? Então ele diz assim, né, que Simeão e Levi são irmãos e suas espadas são armas de violência, ou seja, eles tinham espada, eles manuseavam espadas, né? São armas de violência, que a minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe de sua assembleia. Então aqui ele já está tratando de um comportamento desses dois irmãos. E nós vamos entender isso, nós vamos ter que ir lá para Gênesis 34 para nós entender isso daqui, né? Olha, porque em sua ira, olha o comportamento deles, em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhe os tendões. Aí veja bem que aqui, ó, maldita seja a sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. A gente olhando o Jacó falando para os irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, que o Jacó, ele não está amaldiçoando Levi, até porque a tribo de Levi será a tribo escolhida por Deus. É por isso que Jacó está dando aqui essa orientação para ele. Porque eu entendo aqui que Jacó, ele está entendendo que Deus vai usar essa tribo aqui. É a tribo responsável, que a gente vê até os dias de hoje, né? A tribo responsável ali para... Dali saíram os sacerdotes, dali saíram os escribas da tribo de Levi e de Simeão, né? Então, quer dizer, são ferramentas, vamos dizer assim, escolhida por Deus, porque Deus vai usar no tempo dele lá na frente. Mas Jacó aqui está fazendo uma observação. Então, Jacó não está amaldiçoando Levi e não está amaldiçoando Simeão. Vamos prestar atenção aqui. Maldita seja, veja bem, maldita seja a sua cólera, o seu comportamento. Ele está falando, olha, maldita seja o seu comportamento, a sua cólera tão tremenda e a sua ira. Então, o que é cólera? Cólera é o comportamento, é o descontrole. Uma pessoa encolorizado, né? É o descontrole. E se a gente só a respeito da cólera de Simeão e de Levi e da ira, a gente vê que são dois comportamentos, né? A da cólera e a da ira. Então, quer dizer, uma pessoa que ela tem essa cólera é uma pessoa que ela não tem controle. A pessoa que ela é descontrolada, ela vai abrir um espaço para ira, porque a cólera é uma coisa e a ira é outra coisa. Então, nós vamos perceber aqui, quando nós voltar no texto um pouquinho mais atrás, em Gênesis 34, a gente vê que, né, o comportamento, o desequilíbrio, o descontrole, né, dos irmãos, né, levaram ele a exercer a ira, né? Então, nós temos que aprender a saber administrar, né? Então, o Jacó, ele fala assim, maldita seja a sua cólera e tão tremenda a sua ira, exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. E um pouquinho mais à frente, o Jacó, ele está falando assim, né, que ele não ia, né, participar da assembleia dos dois, né? Então, quando a gente vai lá para Marcos, que eu citei lá, que depois nós vamos ler, né, a gente vê agora os descendentes de Levi, né, os escolhidos ali para estar trabalhando no serviço do Senhor, né,
estão fazendo uma assembleia, né? E a gente vai ver aqui, antes de nós entrar nesse contexto para a gente entender, vamos entender primeiro o Gênesis 34. O motivo da preocupação de Jacó, né? O motivo pelo que Jacó, ele já consegue... eu percebo aqui que Jacó, ele entende, né? Que ele percebe o futuro dos seus filhos, né? Eu entendo aqui que o Jacó, ele percebe que Deus vai usar os seus filhos, né? Mas que eles têm um comportamento e um perfil interno que preocupa, né? E o primeiro perfil que eu vejo aqui, do Simeão e Levi, e é isso que nós vamos tratar aqui, que o Simeão e Levi, eles são... vão ser tribos que eles vão trabalhar para o Senhor. E que eles agem, né, com a intenção de honrar o nome do Pai, de polir o nome do Pai, dele se preocupar com a honra do Pai. Isso aqui é bem profundo, hein? Por isso que eu falei que o estudo de hoje é para quem come mocotó. É por isso. Você veja que Simeão e Levi vão ser tribos que vão trabalhar ali, que vão ser, né, os escribas, os sacerdotes, né? Em Êxodo a gente vai ver, né, quando é da tribo de Levi, né? Se a gente for ver o nascimento de Moisés, eu acho muito interessante isso, que quando Êxodo 2, se eu não me engano, diz assim: e havia um homem da tribo de Levi, né? Tomou para si uma mulher também da tribo de Levi. Então, olha, veja bem, a tribo de Levi, nós temos que entender bem a tribo de Levi. Não é que nós vamos falar mal da tribo de Levi, não. Nós temos que entender que ele é uma tribo que ele se disponibiliza para o trabalho do pai. Agora falando de Deus, né? Porque aqui Jacó está tipificando, né, o pai, né? Então, ele se disponibiliza, né? Então, quando lá em Êxodo, que não está marcado aqui, viu como um assunto puxa o outro, lá em Êxodo, quando a gente vê, então, né, havia um homem da tribo de Levi, tomou para si uma mulher também da tribo de Levi. O contexto, se a gente for entender aqui, ler e conhecer a história, por quê? Porque as outras tribos, por causa da mão de ferro, por causa da mão pesada do faraó, por causa de toda aquela opressão, as outras tribos não queriam contrair matrimônio. Eles não queriam se casar. Por quê? Porque eles não queriam gerar filho por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa da opressão, por causa, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, né, no caso das parteiras, que já estavam matando os filhos no nascimento. Então, eles não queriam formar família por causa da dor, né, não queriam gerar, não queriam ter filho, não queriam formar família. As outras tribos. Mas olha a tribo de Levi. Havia um homem da tribo de Levi, tomou para si uma mulher também da tribo de Levi. Então, a tribo de Levi é uma tribo corajosa. É uma tribo que ele sabe que Deus está ali e ele vai lá e ele faz. Então, ele é uma tribo corajosa. Nós vemos em Êxodo também, né, quando Moisés ele desce lá com as tábuas, que ele vê ali, né, o povo adorando aquele bezerro de ouro, a tribo de Levi ele tomou uma posição, né? Ele tomou uma posição, ele vai à frente. Então, a tribo do Levi, ele é bênção. Mas o que Jacó aqui, ele quer corrigir, sabendo, eu entendo assim, sabendo que seus filhos, né, porque um pai sente, uma mãe sente, né, a gente vê, né, mas sabendo que o filho será uma bênção, ela vai ser usada na mão de Deus, mas ele quer tratar o quê? Ele vê a característica interna. Ele fala, mas na tua assembleia, né, eu não participarei das tuas assembleias. Né? Maldita seja a tua cólera. Então ele está falando assim, olha, você não seja tô falando com as minhas palavras, não seja descontrolado, pense mais antes de agir, e maldita seja a tua ira, né? Por quê? Porque em nome do Pai, por zelo do Pai, né, lá na frente eles vão acabar crucificando a Cristo, por zelo do Pai, né? Então veja bem, mas da onde que o Jacó ele já entende? Porque ele já conhece os seus filhos. Por isso que eu digo, cada pai conhece seu filho.
né? Nós estamos falando pai aqui, mas Deus também. Deus, ele me conhece. E Deus, ele te conhece. Ele sabe. Às vezes tem coisas que a gente não entende, que a gente não recebeu ainda, porque Deus, ele quer tratar. Por quê? Porque ele nos conhece. E um pai conhece os seus filhos. Aqui nós vamos ler um texto aqui, que os irmãos acompanham aí, que diz assim, lá em Gênesis 34. Olha, certa vez, Diná, a filha que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Siquém, filho de Amor, ou Aveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Contudo, ele, de fato, se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Aí diz no 4: por esse motivo foi pedir a seu pai Amor, consegue-me esta jovem por esposa. Jacó, presta atenção nesse versículo aqui, Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com os seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque nós vamos mais para frente um pouquinho na leitura, mas eu quero dar uma paradinha aqui já para eu ir explicando, né? Eu vou lendo os textos aqui e vou explicando, né? Então nós vemos aqui que Jacó ele foi para uma determinada cidade e lá a sua filha saiu para conhecer as filhas, né, da cidade, e lá ela conheceu um moço, né? E ela passou aqui é um outro contexto também que dá um outro estudo bem profundo aqui, né? Nós aprendemos muito, mas nós não vamos misturar, porque senão vai misturar um assunto que é um outro assunto. Mas, enfim. Então, o jovem da cidade, né? O Siquém, né? Que era filho de Amor, o jovem da cidade, né? O pai dele tinha uma posição na cidade. Ele abusou da filha de Jacó, né? Aí, quando nós vimos aqui no verso 5, eu acho, isso, no verso 5, né? Que aí ele, veja bem, ele não tinha amor por ela, né? Ele não tinha, ele foi uma pessoa irresponsável, mas depois ele acabou realmente se apaixonando pela moça e quis corrigir o seu erro, ou seja, a moça nem chegou a ir para casa, ele segurou a moça na casa dele, correu, chamou o seu pai e falou para o seu pai, olha, vai lá na casa do Jacó, conversa com ele porque eu quero casar com a Diná. Ele fez errado, o jovem, sim, o jovem fez errado, mas daí ele realmente se apaixonou pela moça e pediu para o seu pai e para o pai da moça pedir a moça. Quando o Amor, o pai do jovem, chegou para conversar com Jacó, ele teve uma atitude que nós precisamos entender, né? Olha, Jacó soube que ele tinha desonrado a sua filha, Diná. Ou seja, isso aí, nos dias de Jacó, né? Era algo assim, de muita desonra. Era um assunto muito sério, de muita desonra. Mas o Jacó, ele precisava ter uma atitude ali. Mas o que eu acho, o que a Bíblia me ensina aqui, que olha, Jacó soube que ele tinha desonrado a sua filha. Mas, veja bem, olha, mas como seus filhos estavam nos campos com os seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltasse. E Deus faz isso direto conosco. Deus, quando ele vai tratar de um assunto, ele sempre olha para o seu rebanho. Então a gente vê aqui, né, pela atitude do Jacó aqui, que o Jacó ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que, né, imagine como que essa notícia chegou para ele. Mas olha o equilíbrio e o controle do pai Jacó, né? Por quê? Porque os filhos, eles estavam pastoreando as ovelhas, né?
E aquelas terras não eram a terra de Jacó, né? Então ele temeu, veja bem, aqui o Jacó, ele temeu tomar uma posição, né? Por causa, olhando para o quê? Olhando para os seus filhos? Não, olhando por causa dos seus rebanhos. Olha só, olhando para os seus rebanhos, para preservar o seu rebanho. E aqui isso tipifica e fala muito forte conosco. Então Deus, quando ele vai, ele quer tomar uma atitude, ele não toma assim como nós tomamos, de impulso. Ele vai olhar para os seus rebanhos. Nós somos rebanhos do Senhor, né? Então tem muitos homens e mulheres de Deus que têm rebanhos do Senhor confiado em suas mãos. Então todas as nossas atitudes que nós temos que tomar, nunca por impulso, sempre nós temos que olhar para ver se o rebanho não vai ser prejudicado. E aqui o Jacó, né, no verso 5, né, ele, como foi lido aqui, Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com os seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltasse. Aí no 6, então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouviram tudo o que ocorrera, indignaram-se e muitos se iraram, porque Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel. Veja que não é contra Jacó, contra Israel. Então, quando aqui fala essa diferença que nós vamos ver bastante nesse texto aqui entre Jacó, pessoa direcionada, e entre Israel, é todas as tribos, né? Então a gente vê aqui uma grande diferença. Então, os filhos veem que o moço, ele não desonrou apenas Jacó, mas a Israel, né? Então, veja aqui, desonrando a filha de Jacó. Vou ler novamente esse texto aqui, olha. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouviram tudo o que ocorrera, indignaram-se e muitos se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó. Olha a diferença. Jacó e Israel, né? Igreja e povo do Senhor, né? Então, às vezes, uma pessoa é ofendida, né? Uma pessoa é ofendida e por causa daquela pessoa, às vezes todo um campo, um povo, né? Ali ele é ofendido por intermédio daquela pessoa. Atitude absolutamente ultrajante. Contudo o amor, vamos prestar atenção aqui, contudo o amor lhes ponderou desta maneira: meu filho Siquém enamorou-se de vossa filha, peço-vos que lhe a deis como esposa a ele. Aliai-vos a nós, vós dareis vossas filhas a nós e tomaremos as nossas. Aliai-vos a nós, vós dareis vossas filhas a nós e tomareis as nossas para vós, tá? Ficarei convosco e toda esta terra estará a vosso dispor. Podereis nela habitar, circular, veja bem, olha, podereis nela habitar, circular, ou seja, então quando os rebanhos estavam lá, né, eles estavam ali pastoreando, né, mas eles não tinham toda aquela liberdade, por isso que o Jacó falou, opa, peraí, antes de eu tomar essa decisão lá atrás da leitura que a gente leu, eu me preocupei com o meu rebanho, né, habitar, circular livremente, nela vos estabelecer com suas propriedades. Verso 11, então Siquém, veja bem que aqui, para aqui. O pai do Siquém, ele que foi fazer ali, né, foi falar em nome do filho, né, e responder pelo erro do filho, e está ali conversando, está ali tudo, né, resolvendo toda aquela situação constrangedora, né. O pai do jovem está falando, mas de que um pouco o menino vai lá e ele abre a boca. Aí diz aqui no verso 11, então, o pai está tratando e está dando tudo certo, mas o filho irresponsável vai lá e ele toma frente, olha. Então, se quem tomou a palavra e rogou ao pai,
e aos irmãos de Diná: que eu encontre graça aos vossos olhos e darei o que me pedires. Podeis impor vossa elevada quantia. Ou seja, agora ele quer pagar por algo que não tem preço, né? Ele quer pagar por uma atitude que não tem preço. O pai estava querendo honrar o outro pai, né? Ali da maneira mais amigável possível, tratando como se fosse de honra, mas o filho não, achando que ali tem preço. Olha, podeis impor uma elevada quantia como preço e como dote. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me esta jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Amor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, a irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante, consequentemente, entregar nossa irmã a um homem incircunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Então aqui eu quero conversar um pouquinho daqui, menos agora conversar, né? Ou seja, com aquela atitude que aconteceu ali, o que uma cidade inteira se converteu ao Deus de Jacó. Aí vamos estudar. Eu até agora tenho aqui muitas coisas importantes aqui, mas já dá para a gente ter uma noção do que nós vamos conversar lá, né? Veja bem, a atitude irresponsável, sim, do menino lá, do rapaz do Siquém, né? Gerou uma situação que foi tentado apaziguar mediante a honra, né? Mas o filho, né, tomou a palavra achando que pode se pagar aquilo que não tem preço, né? Essa atitude de Siquém, o que aconteceu? Desequilibrou os filhos de Jacó, né? A tão falada aqui que nós falamos, a cólera, desestruturou, desequilibrou, né? Então, eles não pensaram, eles não raciocinaram. Ele ferveu o sangue deles, né? Então, o que aconteceu? Eles trataram os dois irmãos entre si, né? Em fazer algo ali que ia reprovar. Por quê? Porque essa atitude do Siquém, querendo ou não, presbítero Calado, levou uma cidade inteira a se converter ao Deus de Jacó. Eles tiveram que se converter, né? Passar pelo fio da circuncisão, né? E eles aceitaram, né? E se converteram. E só que depois, quando todos os homens da cidade tinham passado pelo ato da circuncisão, aí quando passou-se 3 dias, que era o período, né, da recuperação, mas era aquele momento que eles estavam mais convalescidos, né? Olha como eles estrategistas. Os 2 irmãos invadiram a cidade e mataram todos aqueles que, vamos trazer para os dias de hoje, pecaram, fizeram, representado pelo menino Siquém lá, né, pelo rapaz Siquém, né, pecou, agiu de uma maneira afoita, agiu, mas a atitude dele, né, vamos trazer para os nossos dias, né, porque aqui nenhum de nós somos santos, procuramos, né, a santificação, erraram, se arrependeu, porque veja que antes deles passarem pela circuncisão, o rapaz, ele produziu um fruto de arrependimento. Ele se arrependeu e ele foi conversar com o pai e ali eles se converteram. Passar pelo fio da circuncisão é o quê? A conversão. Então ganhou, querendo ou não, com a desobediência, com a leviandade da Diná, que isso aqui é um outro assunto, levou, né, trouxe uma cidade, vamos dizer, para os nossos dias, vamos aplicar para os nossos dias de hoje, para a igreja. Né? Houve ali uma conversão daquele povo, só que os irmãos, eles queriam defender a honra do pai, passando a usar a espada. Eles tinham uma espada, e vamos estudando lá, né, como isso aqui é um estudo, né, vamos colocar para os nossos dias de hoje, que essa importância o Senhor quer que nós aprendamos a viver
né, dirigida pelo Espírito Santo, hoje eu tenho uma espada. Vós tendes uma espada, né? Aqui, ó, eu tenho a minha espada. A palavra do Senhor é uma espada. Mas eu tenho que aprender a usar essa espada, mesmo que seja para honrar o nome do Pai. Porque às vezes a gente pensa que a gente tá, porque depois, se a gente for seguir o texto aqui, o Jacó, ele reprova a atitude dos filhos. E nesse texto aqui, Jacó está tipificando para a pessoa do Senhor. E ele aqui, no texto ainda do texto 34, ele está tipificando a pessoa do Senhor. E também no lado 49, também ele está tipificando, ele está apontando, né? Igual o oleiro lá do Jeremias 18. Qualquer dia eu trago essa palavra. O oleiro lá né? Ele está tipificando. Era um oleiro, mas estava tipificando a pessoa do Senhor. Então, o Jacó, ele reprovou, né? Ele reprovou a atitude. Por quê? Porque estava tendo solução para o problema. Estava tendo solução para o problema. E eles passam a usar, né? Se enfureceu, se encheram de cólera, apenas os 2 irmãos. Porque a gente vê aqui que os irmãos, Simeão e Levi, eles fizeram o que fizeram, né? E só mataram. Eles só mataram, foi só vingança, eles só mataram. Os outros irmãos, né? Eles só entraram depois e só pegaram os despojos, eles não mataram. Eles não arquitetaram nada. Eles só entraram e pegaram os despojos. O que mataram, o que usaram, eram justamente aqueles que já estavam sendo escolhidos por Deus, já que justamente que era a tribo de Levi, que lá na frente ia ser usado, né, nas mãos do Senhor, né? E então, agora no capítulo 49 que nós lemos aqui, né, por causa desta atitude dos 2 irmãos, agora Jacó aqui, o pai Jacó está prestes, né, a dormir no Senhor, ele se preocupa com os futuros dos filhos. E com base com o que os filhos fizeram atrás, ele vai prevenindo os seus filhos. E ele continua dizendo, olha, Simeão e Levi, olha o que ele diz, vou voltar aqui, Simeão e Levi são irmãos, ele falando, suas espadas são armas de violência, ou seja, né, vocês têm uma espada, nós temos uma espada, mas nós precisamos saber usar essa espada. Nós não podemos usar essa espada com violência, né? Então, olha, as suas espadas são armas de violência, que minha alma não entre em sua assembleia. Então, vamos trazer para ensinamento para nossos dias de hoje, como se fosse Deus falando conosco hoje, né? Eu tenho uma espada, né? Ele diz aqui, que minha alma não entre em seu conselho e que meu coração não participe de sua assembleia, ou seja, as minhas decisões, a minha maneira de proceder, né? Eu tenho tudo que entender pela palavra de Deus e aplicar tudo com sabedoria, né? Na nossa primeira aula, quando nós abrimos nosso estudo aqui, quem lembra que nós estudamos o Provérbios 8 e Provérbios 9, nós estudamos a respeito disso. Eu sou a sabedoria, em mim habita o conhecimento, o discernimento e o ensino, né? Então, a serva da sabedoria, o que é? É a prudência, né? Então, nós temos que aprender a ser prudente, mesmo nós tendo uma espada. E ainda, se eu fosse ligar esse texto ao ensino de Provérbios, a palavra de Deus fala que nós temos que servir, né? Então, nós precisamos aprender a usar a espada que o Senhor colocou em nossas mãos com amor. Ela não pode ser usada com violência, porque o próprio Jacó, que tipifica Deus, fala: a minha alma não participará. A minha alma não vai participar da tua assembleia, dessa assembleia. É com violência. Ele não vai, né? Diz aqui, nós olhamos aqui, que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia. Né? Maldita seja a tua cólera,
né? Tremenda, tua cólera é tão tremenda e a sua ira exageradamente cruel, né? A sua atitude levou para uma ira extraordinariamente cruel, né? Eu quero passar aqui, vamos lá para primeira Reis 18. Eu quero ler aqui um texto aqui, né? Que eu senti de incluir junto nesse estudo aqui, quando a gente fala de saber usar uma espada, né? E eu me lembro que um dia eu ministrei a respeito dessa palavra aqui. E deixa eu só achar aqui, acho que é no versículo 18 que eu vi aqui. 18, deixa eu ver. Não, 18, 19, vamos ver. E um dia eu ministrei essa palavra aqui, foi uma bênção, e eu senti no coração de usar aqui também, né, a respeito do profeta Elias. Isso mesmo, é aqui mesmo. Que ele diz, eu vou ler um texto aqui, veja bem. Elias diz assim: agora, pois, dá ordem para que se reúnam a mim todo Israel, no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azera, que se fartam à mesa de Jezabel. Aí diz aqui no verso 20. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, nós vamos falar aqui a respeito do consertar o altar, olha, Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando caudicareis das tuas pernas? Eu gosto da versão que diz: até quando cochearás em dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é, quando a gente vê Elias, né, chamando o povo, né, fazendo aquele como que se diz assim, aquele desafio, né, que a própria palavra chama-se como desafio. Parece que Elias, presbítero, está chamando os profetas de Baal. Sim, ele chamou assim, mas vamos entender. Os profetas de Baal, os profetas de Azera, e parece que ele está propondo o desafio para os profetas de Baal e para, né, os profetas de Azera. Quando ele chama os profetas de Baal, ele chama primeiro o povo de Israel. Porque era o povo de Israel que não sabia quem servir, em quem confiar, quem era Deus. Então, o desafio ali não foi para provar nada para os sacerdotes de Baal ou de Azera. O desafio ali foi para provar para o povo de Deus que não sabia quem que era Deus ali. E isso daqui é tremendo. O desafio não foi para os profetas. Chamou-se sim os profetas, mas o desafio foi para mostrar para o povo de Israel. Então ali foi para o povo de Israel. Olha, Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando calcicarei em suas pernas? Se é Deus, segue-o, né? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo, olha, do povo de Israel: sou o único dos profetas do Senhor que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Dai-nos 2 novilhos. Está pedindo para o povo de Israel, hein? Dai-nos 2 novilhos que eles escolham. Agora, olha, que os profetas de Baal lá escolham um para si e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha sem lhe atear fogo. Sem lhe atear fogo. Prepararei outro novilho sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e a divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. Então, o que vai acontecer aqui? Para a gente resumir aqui para entender. O povo de Deus,
Nós vamos entender aqui o que é consertar o altar, que depois, se a gente for seguir aqui a leitura, que é longa, né, quando chega a parte ali de consertar o altar, ali vai falar, né, que Elias, primeira coisa que ele faz, né, ele pega as 12 tribos de Israel, né, e une as tribos de Israel, né, ali, para depois conserta primeiro o altar. Então, a gente vê aqui que o povo de Israel, ele está totalmente confundido, né? Então, ali, esse sacrifício foi para provar para o povo de Israel quem que era Deus. Chamou-se ali os sacerdotes de Azera, de Baal, ok. Aí, o Elias, ele vai pedir um tipo de sacrifício diferente. Qual o tipo de sacrifício diferente que Elias vai pedir? O tipo de sacrifício mais antigo que poderia existir, que era só feito nos dias de Abel, que era só feito nos dias de Abraão, que era um tipo de sacrifício onde o ofertante, lá nos dias de Abel, no dia de Abraão, até mesmo no dia de Jacó, se levava a oferta, o animal, partia no meio, abria, colocava sobre uma pedra e mais nada, né? O fogo descia do céu e consumia todinho aquele sacrifício. Então, quando o fogo descia do céu, se entendia, Deus recebeu. Porque ninguém pode fazer, né, pode fazer esse evento. Então, é Deus. Depois que foi levantado as tribos lá em Êxodo, né, o próprio Deus, né, aí aceitou o tipo de sacrifício em que o ofertante, depois o sacerdote, o ofertante levava o sacrifício, partia ali, colocava ali vinho, colocava azeite ali, o ofertante, o sacerdote, no caso, colocava ali o vinho, colocava azeite e colocava o fogo, né? Aí, quando o fogo subia, né, a fumaça subia, chegava às narinas de Deus, Deus respondia àquele povo através de quem? Através dos seus profetas, né? Então, olha só a diferença. Só que o povo de Deus, ele estava confuso, né? Porque quando vinha o profeta, os profetas de Baal, eles, né, ali profetizando, eles falavam, puxa, será que é Deus? Será que não é Deus? Por quê? Porque tem um profeta profetizando, tem um profeta falando. Então, se tem um profeta falando, então quer dizer que a minha oferta chegou ao Senhor, né? Então, só que ali, aquele profeta poderia ser um falso profeta. Então, tinha ali, no caso, agora, se levando, né, se fizesse aquele sacrifício, né, aquele onde o ofertante colocava ali, só colocaria ali a oferta partida no meio, não colocava mão, não colocava fogo. O fogo, ele não tinha que subir do homem para Deus, tinha que descer de Deus para o homem, né? Aí o fogo descia e a pessoa entendia, o Senhor respondeu de uma maneira única que não sobressaiu dúvidas nenhuma para eles, né? Aí o que Elias vai fazer? Elias, ele vai consertar o altar. Então, quando Elias, ele conserta esse altar, qual é o objetivo? Era porque o povo de Deus, ele estava o quê? Ele estava dividido. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque a gente escuta muito, a gente fala assim, nós estamos falando de espada, tá bom? Espada com ira, espada com contenda, espada com cólera. Às vezes, né? As pessoas, às vezes, inflamadas por cólera, começam a pegar a palavra de Deus com cólera, com ira, e começa... Porque eu estou consertando o altar, eu estou tirando o pecado, eu estou consertando o altar, eu estou tal. A gente percebe aqui que no sacrifício de Elias aqui, o povo continuava em pecado. E o fogo desceu. Aquele consertar o altar ali, não quer dizer tira o pecado para Deus descer, porque se não tirar esse pecado aqui, Deus não desce. Porque Deus desceu e o povo estava em pecado. Idolatria rasgada, estava em pecado. A diferença é que quando o fogo desceu, quando Deus entrou ali, quando Deus respondeu, que eles viram que aquilo ali era só o Senhor poderia fazer aquilo dali, a diferença é que todos os pecadores na hora se arrependeram. Quando Deus desce na casa, quando Deus desce, o pecador, ele se arrepende dos seus pecados na hora.
Ele entende ali que ele entendeu que Deus está ali, já vai se arrependendo dos seus pecados. Se ele tem algum altar no seu coração, ele já vai se libertando, ele já vai tomando prumo com Deus. Né? Então o Senhor, ele desce, por quê? Porque da maneira que foi colocado o sacrifício ali, sem colocar fogo, sem colocar azeite, sem colocar vinho, a não ser a água ao redor, né? Para ainda dificultar mais ainda, né? O Senhor desceu, e quando o Senhor desceu, o próprio povo de Deus que estava em pecado, eles se arrependeram e eles tomaram uma posição, né? Eles tomaram uma posição e foram contra os profetas de Baal, de Azera, e ali foram todos mortos a fio da espada, né? Então, o que isso aqui tem a ver, né, com o texto que a gente leu, com o texto de Jacó, com o texto lá de Gênesis 64, com o texto de Gênesis 49, ensinando a nós usarmos a nossa espada, mas não com ira, não com contenda, né? Nós vimos lá em Gênesis 34 que aquele povo lá, né, lá de Siquém, aquele povo lá era um povo que não tinha um temor a Deus. Mas pela atitude, pelo que aconteceu, eles acabaram ser o quê? Eles acabaram se convertendo ao Deus de Jacó, através do método da circuncisão, né? Mas os filhos de Jacó, para honrar, é isso que nós precisamos ter um discernimento. Honrar o nome do pai, porque eu preciso... meu Deus, quando o pai do jovem ele foi até Jacó não poderia tomar as suas atitudes, mas ele se preocupou com o seu rebanho. Ele olhou para o seu rebanho. Não, ele poderia tomar, ele era o pai da menina, né, que foi desonrada, ele poderia tomar, porque ali eles preservavam muito a honra. Ele poderia tomar as suas atitudes, mas ele olhou o seu rebanho que estava lá com os seus filhos. Então eu preciso aprender a usar a minha espada. Jacó, ele soube usar a espada dele. Agora, os filhos dele não. Então é isso que o Senhor hoje quer ensinar para nós. Controlar a nossa cólera, porque todos temos. Eu sou uma pessoa que eu posso falar, né? Porque pense na mulher sanguínea, que Deus tá... E olha, glórias a Deus, eu tô bem lá na frente com o Senhor. Sabe, e eu quero melhorar mais, porque eu sei que ainda tem muito mais a ser melhorado, né? Porque o Senhor se preocupa com essa cólera que nós temos. Então, a cólera nós temos. Eu tenho. E eu preciso controlar essa cólera dentro de mim. Eu preciso fechar a minha boca, guardar a minha língua dentro da boca. Eu preciso pensar mais, levar mais para a oração. Principalmente quando se trata, né, de honrar o nome do Pai. Porque às vezes a gente se parece tão santo que não, mas eu quero limpar isso aqui, porque eu quero resolver isso aqui, porque não está prejudicando, né, o nome do Pai. Não, o Pai é Deus para se defender. E Ele vai nos usar. Eita, Ele vai nos usar, mas ali no momento certo. Né? Porque nós encolorizados, né? Não sei se é essa, não sei o que você fala, né? Nós ali, ó, nós não pensamos, nós não temos, né, tempo para pensar. Quando nós oramos, pode ver, não sei se aconteceu já isso com os irmãos. Às vezes eu vou lá, né, Senhor, fui prejudicado isso aqui, fizeram isso comigo. Às vezes eu vou pronta, né, para pedir para que Deus mande fogo. Mas quando a gente se coloca ali com humildade, quando eu vi, a gente tá orando, intercedendo pela pessoa que nos prejudicou. E é essa a intenção do Pai. Orai para aqueles que te perseguem, né? E principalmente porque o propósito de Deus, né, é fazer com que Jesus seja o primogênito de muitos irmãos. Então o propósito de Deus é abraçar, né? Agora, já pensou? Irmãos, uma particularidade, daqui a pouco nós já vamos terminar. Uma particularidade. E que isso aqui Deus falou nesse jeito assim comigo, nesse lado comigo. Vou passar para os irmãos como Deus falou comigo. Por isso que eu disse aqui, né? Tudo que eu falo aqui é porque Deus tratou comigo. E se Deus tratou comigo, meu Deus, eu não era gente, né? Às vezes nós temos aí, ó, tantos evangelistas
que trabalha. Uma vez eu vi eu não conheço esse irmão pessoalmente. Eu estava passando de carro e eu vi um irmão de uma maneira tão... O Espírito Santo me constrangeu aquele dia, né, com a sua bicicletinha debaixo da garoa, né? Foi pedir um rapaz, acho que foi pedir alguma coisa para ele, e ele parou e ele estava evangelizando aquele rapaz. Mas sabe o que aconteceu comigo antes? Já que a gente vai falar, a gente tem que falar completo, né? A gente gosta de falar. Eu estava vindo levar o almoço pro meu filho, né? E eu parei no semáforo e veio um rapaz bem jovem e ele veio pronto para pedir dinheiro nos semáforos, né? Que agora tem bastante. E era tarde da noite, assim. Eu estava indo buscar o meu filho no serviço. Quando o rapaz veio na direção, eu fechei o vidro do carro. E daí ele fez sinal que ele queria dinheiro. Tudo a gente sabe, né? Que é pro vício, mas enfim, fechei o vidro do carro. E fui, tá? Peguei meu filho no serviço, levei ele para casa, voltei. Daí a hora que eu estou voltando, no mesmo trajeto, né? Eu vim, ele estava no semáforo de cá. Na hora que eu estava voltando no semáforo de cá, que é uma esquina, o mesmo rapaz... Aí estava chovendo, garoando, eu passando, olhei, o mesmo rapaz foi pedir para um senhor de bicicleta que estava passando, sabe? E o senhorzinho de bicicleta, o irmão, desceu da bicicleta e encostou a bicicleta e falou: Jesus te ama, você conhece o Senhor? E começou a falar do amor de Deus para aquele homem. O Espírito Santo, ele me espremeu, né? Aí o Senhor falou: tá vendo? Você passou e você fechou o vidro do carro. Agora, este homem de bicicleta parou e vai entregar uma palavra para aquele. Aí eu falei: puxa vida, cheguei em casa e falei, né? A gente entende. Aí, o que eu quero dizer com isso? Os irmãos estão aí trabalhando muito no evangelismo, presbítero Calado, trabalhando, se esforçando ali, né, para trazer aquele pecador que se arrepende para a casa do Senhor. Mas às vezes, irmão, a gente dentro da casa, para defender a honra do Pai, a gente usa a nossa espada com ira, né? Porque o recém-convertido, irmãos, é recém-convertido. Ele tá vindo do jeitinho que ele vinha lá. E aqui nós precisamos trabalhar com ele. Mas aqui a gente já quer cortar tudo de uma vez só, né? E às vezes a gente, para defender a honra do Pai, nós acabamos fazendo o efeito contrário. Então, quando tem gente deixando suor, deixando, né, o sangue, né, pegando aí, ó, resfriado, como aquele senhorzinho, né, que estava sujeito, né, um resfriado, tava frio, irmãos, né, e ele ali parou, não se preocupou, né, para trazer aquela alma para dentro da igreja. Aí nós pegamos, né, com ira, porque, né, tem palavra, tem espada, mas usando da maneira errada, usando com cólera, usando com violência. E Jacó, ele diz aqui, vamos terminar, Jacó, ele diz assim: maldita seja a tua cólera, maldita seja a tua ira, a minha alma não entrará, não participará da sua assembleia. E, né, por isso que eu disse que hoje é para quem come mocotó. Não dá para descartar uma palavra dessa, porque nos ensina, não é verdade, irmão? Não dá para descartar. É para nossa melhor, para a gente saber o que fazer, para a gente saber usar a nossa espada. Aí, só para nós concluir, Marcos, capítulo 15, para nós concluir bem rapidinho aqui, só para a gente entender, né? Agora, o futuro de Simeão e de Levi lá na frente, né? Se tornaram o que Deus tinha para eles. Né, que essa descendência saíram, né, os levitas, os escribas, e agora lá na frente eu separei um texto aqui que é bem triste, mas é um texto que... Cadê o Marcos aqui? Aqui, Marcos 15. Mas só para a gente fechar, para a gente ter esse fechamento aqui, diz assim, ó, só para a gente entender, 15... Cadê o 15 daqui? Aqui, achei. Diz assim: ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, né? Então, o Senhor, o Jacó falou, né? E vamos entender Jacó tipificando, né? Olha, eu não vou participar da tua assembleia. Não vou participar, né? Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes sacerdotes com os líderes religiosos, os levitas, né? Os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos.
Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. Os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido como Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhe ofereceu: Queres que eu vos liberte, o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltassem a Barrabás e crucificassem a Cristo, né? Então, a assembleia da tribo de Levi, a assembleia de Simeão, né? De Simeão e de Levi, né? É realmente aquilo que Jacó estava, né, prevendo lá atrás, né? E preveniu-os, né? Então, Deus, assim como ele já vou fechar aqui, irmãos, assim como lá nos dias de Jacó, nos últimos dias de Jacó, ele faz conosco. A gente está lendo aqui uma história, que isso aqui é um fato histórico, né? Isso aqui aconteceu realmente, isso aqui é um fato histórico. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele continua sendo o mesmo Deus nos dias de hoje. Assim como Jacó, ele preveniu, né, os seus filhos lá, o Senhor continua nos prevenindo aqui, até os dias de hoje, né? Então, assim, que nós possamos entender o que Deus está falando conosco, colocar, né, estudar a palavra do Senhor, deixar o Senhor, né, trabalhar em nosso coração e deixar ele fazer, né? E porque ele continua nos orientando, continua nos alertando, né? Até a volta de Jesus Cristo, o Senhor vai estar fazendo o papel dele. Nós temos que ser sensível para receber a palavra, mas também para aplicar, para entender, né? E para se fazer cumprir da maneira que Deus quer. Amém? Amém. Maravilha, né? Mais um estudo da palavra do Senhor aí, né? Nos aprendendo. Realmente, né? Por isso que Davi ele fala: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. E muitas vezes nossa atitude nos leva a situações assim difíceis, né? Então é melhor refletir, pensar e deixar Deus trabalhar, agir em nossas vidas. Meus amados irmãos, eu vou pôr um louvor aqui e com esse louvor, né, eu já quero fazer o apelo. Se você quer aceitar, reconciliar com Jesus, já escreva no comentário. Nós estamos sendo assistidos por vários lugares do Brasil, do mundo, né? Aqui pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, também pela rádio web. Mas esses aplicativos que você pode comentar, você pode dizer: eu quero aceitar a Jesus, eu quero reconciliar, eu quero renovar a minha aliança. Interessante aqui, irmã Luciane, que eu estou recebendo uma mensagem lá de São Paulo, de um rapaz chamado Alexandre, e ele estava querendo congregar. O Alexandre queria congregar e ele achou nossa programação de a Vila Paranaguá, Rádio de Paranaguá, né? Ele olhou lá e me ligou, ele perguntando aonde que fica. Não sei se em São Paulo existe essa avenida. Na Avenida Paranaguá, uma igreja, essa igreja Assembleia de Deus.
Daí eu falei para assim, mas onde que se mora? Ele falou assim, eu moro em São Paulo. Daí eu falei assim, olha, rapaz, para você vir congregar aqui é meio difícil, né? Porque nós moramos aqui no Paraná, no litoral paranaense, é bem distante. Então, o que ele... É aquele momento que Deus proporcionou para que o Alexandre reconciliasse com Jesus. E ali, conversando com ele, ele reconcilia com o Senhor. E à noite, no outro dia, a esposa dele trabalha o dia inteiro e à noite ela está em casa. E naquele dia ele pediu que eu ligasse para ela também, mas eu acabei não ligando, foi num sábado. No domingo ele já me cobrou. E domingo à noite eu já liguei para a esposa dele. Ela reconciliou com Jesus também. E dali para cá ele sempre manda mensagem. Agora esses dias eu não tenho conversado com ele. Vivia uma vida muito perturbada, muito, né, pensando em tantas coisas ruins, né? Até mesmo em suicídio. E agora ele está me mandando uma mensagem aqui que está firme, que estão bem e já encontrou uma congregação, uma igreja para ele. Ao ponto de, diz assim, sábado os irmãos fizeram culto aqui em casa. Uma transmissão online, que talvez você pense assim, não, a pessoa vai dizer ali, vai escrever, acabou e vai continuar a vida do jeito que está, né? Mas não é nós que fazemos as coisas acontecer, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai tratar, vai cuidar, vai direcionar, vai fazer a pessoa ter consciência, né, da sua situação. Quando é aqui em Paranaguá, a Fernanda mesmo que está nos assistindo, eu trouxe ela ontem aqui na rádio, está aqui assistindo, dizendo a paz do Senhor, já está congregando, o seu esposo já está congregando com ela, né? A sua família, então estão sendo abençoados, já faz acho que quase um mês, uns 20 dias que estão congregando aí, já na igreja Porto Seguro, e ele aqui já buscou, né, estar congregando, então isso satisfaz-nos. Que fazemos uma programação, mas é online, é um lugar que você não pode acompanhar, você não pode ver, você não conhece a pessoa, mas não importa isso, irmãos. O que é importante é que é o Espírito Santo que vai agir, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Eu fiz esse questionamento uma vez para o Espírito Santo. E ele disse, você não precisa saber. Ele está te respondendo. Você não precisa saber. Eu que estou trabalhando lá, eu que estou realizando. E aqui eu vejo resposta, né? Tanto aqui no Brasil, como esse rapaz que está aqui, lá da Moçambique, o Abílio, está aqui, ó. Está dizendo que está ganhando alma lá, está falando de Jesus, pregando a palavra, né? Então, quer dizer, é isso que o Espírito Santo precisa desse canal. O Espírito Santo precisa dessa legalidade de você abrir o teu coração e ser um transmissor. Eu falei isso mesmo que é a palavra. Um transmissor de boas novas. Isso. E aqui você está tendo a nossa irmã Luciana, os nossos programadores que vêm aqui, todos, para fazer essa grande obra, né? Então, se você quer aceitar a Jesus, quer reconciliar, como eu falei, já são 412 pessoas, 415 pessoas que já aceitaram ou reconciliaram com Jesus na minha contabilidade. Fora que eu não sei, fora o que essas pessoas já geraram, né? Creio com certeza. O Leonel que está lá em Mato Grosso nos assistindo aqui, ele está pedindo oração por uma dor no estômago. Não estou me alimentando direito por causa da dor. Ele está dizendo assim, nós vamos orar. Leonel creia no poder da palavra do Senhor. E o Leonel é um caso desse específico, que assistindo a programação, estava desempregado há 1 ano e 4 meses. Desempregado, Luciane. E ele já dizia, o texto que ele diz para mim, diz assim, eu pensei até que Deus tinha me abandonado, estava muito triste, estava desanimado, mas assistindo a programação, as programações da Rádio AD Paranaguá, a minha fé foi aumentando. E acho que uns 20 dias, não sei quanto tempo foi, ele manda a resposta dizendo que tinha encontrado o serviço. Olha. Né? Estava empregado. Deus maravilhoso. E alguns meses agora também dizendo que já estava trocado o seu carro ou comprado o seu carro. Me mandou até a foto. E é uma pessoa que quase todo dia diz bom dia,
Paz do Senhor, bom dia. Quase todos os dias nós estamos em contato. Está aqui, ó, né, pedindo oração também. Então, meus amados irmãos, vou pôr um louvor aqui, enquanto você, que talvez se encontra aí afastado do caminho do Senhor, esteja desanimado até mesmo, não tendo força. É o dia, é o momento de renovar a tua aliança com o Senhor, de se posicionar diante da presença do Senhor. Porque olha só o que o Senhor fala para você. Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu conheço bem como está seu coração. Vi o mar se enfurecer, vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adora eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Vi o mar se enfurecer, vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova vou mostrar o meu poder. Como eu quero fazer, deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adora eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre, não há vento que eu não possa acalmar. E em todas as horas eu estou presente. Maravilha, está aí, né? Louvor maravilhoso. E eu quero convidar você também à noite, né? Às 20 horas e 30 minutos. Você vai estar aí com a programação Palavra que Liberta, né? E você vai ser grandemente abençoado aqui pela Rádio AD Paranaguá. Então, nosso convite para você hoje também, às 20 horas e 30 minutos, a programação Palavra que Liberta. Irmã Luciane. Vamos orar, irmãos. Aqui nós temos alguns pedidos de oração, né? Nós vamos colocar tudo diante do Senhor, né? Crendo com fé, né? Que o Senhor vai colocar a sua mão poderosa, que o Senhor vai libertar, vai curar, né? Vai cuidar da família. O Senhor faz, irmãos. É só a gente crer. Aleluia. Amém? Vamos orar aqui pelo
Leonel, né, que está com problema no estômago. Tem a irmã aqui que está pedindo oração pelas filhas, né, Esther, Estevão, Samuel e Camila. Pela Maria Machado, pela família, né, está pedindo oração. Nós vamos estar colocando tudo diante do Senhor, porque o Senhor, como foi dito aqui, é poderoso para fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, aqui no nosso... Toda dor, nesse Senhor. Momento, Senhor, que Repreenda, o Senhor fez aqui, Senhor, nos nome lares. De Jesus. Deus querido, toda nós colocamos, Senhor, esses irmãos, Pai, nas tuas mãos. Senhor, Pai, toma a vida, Senhor, do irmão família Leonel, da nossa Senhor irmã Jesus. Heloísa, Põe a mão, Pai. Senhor Deus, no estômago dele. Tira toda a enfermidade, Senhor Jesus. Autoridade que ele do teu venha, nome, Senhor, Jesus. meu Deus, ser liberto mesmo, Senhor, desta enfermidade, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus Cristo. Senhor Sim, Jesus, nós colocamos, Pai, a irmã, Pai, que está colocando a sua família, os seus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Deus, o Senhor sabe, Pai, o que eles precisam. O Senhor conhece as necessidades, Senhor. Se é enfermidade, Senhor, se é, Senhor, meu Deus, qualquer, na área espiritual, Senhor, meu Deus. O Senhor sabe, Pai, o que essa família está precisando. O que esses jovens, Pai, o que essas pessoas estão precisando, Senhor, meu Deus. Deus, entra, Senhor, nesta família e faz a tua obra, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor Jesus. Em nome, tudo, Jesus. Senhor. Em tudo, Pai, porque nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Tua fidelidade. Deus querido, o Senhor conhece, amor, Senhor. O Senhor sabe, Pai, tudo que eles estão passando. E que o Senhor venha entrar, Pai, com a providência especial, Senhor, meu Deus. Sim, Deus querido, eu também ponho a irmã Maria Machado, Senhor, nas tuas mãos. Deus querido, ela pede, Pai, oração pela família dela. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, a vida dela, Pai. Deus querido, toma a família dela nas tuas mãos, Senhor, meu Deus. Vai atuando, Senhor, em todas as áreas, Senhor, meu Deus. Repreendemos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, a enfermidade, Deus querido. Todo, Pai, espírito contrário, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, repreendendo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Dá liberdade, Senhor, meu Deus. Liberdade no espírito, Senhor Jesus. Senhor. Pai, que o Espírito Santo venha atuar, Senhor, meu Deus. Atuar Senhor. Poderosamente, Senhor, na vida, Pai, de cada Milagres, Senhor Jesus, que está aqui. Senhor, nós colocamos, Pai, essa programação nas Deus tuas mãos. Nós colocamos, Senhor, todos os irmãos, Pai, aqueles que até não se manifestaram, Senhor, em pedido de oração, mas o Senhor conhece, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Nós rogamos, Pai, pela oração, Senhor Jesus, porque nós precisamos, Pai amado. A oração é que nos deixa em pé, a oração é que nos coloca em pé, Senhor Jesus. Deus querido, que o Senhor vá, Senhor, agindo, Senhor, com poder, Senhor Jesus. E o teu nome venha a ser glorificado, Senhor Jesus. Que nós venhamos, Pai, saber testemunhos, Senhor Jesus, através dessas famílias. Não, Senhor, para o nosso orgulho, para o nosso ego, mas para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, nosso Deus. É o que nós te pedimos, papai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu... Meus amados irmãos, muito obrigado por esse carinho, né? Muito obrigado por você estar assistindo a programação. E quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir, tem mais, né, irmã Luciana? Amém. Se Deus permitir, nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, bom almoço, né? Para quem não almoçou ainda, nós ainda não almoçamos, né? Verdade. Vamos correndo já para casa, né? Muito obrigado, Deus que abençoe. E à noite igual, espero vocês, aguardo vocês aí para estar junto conosco. Mais um momento da palavra, mais um momento de oração. E é isso que nós precisamos, palavra, oração e a aplicação daquilo que nós aprendemos aqui na Rádio Web AD Paranaguá através da palavra do Senhor. Tchau, tchau, Deus que abençoe. Deus abençoe.